Mas antes, a primeira questão que eu peço a você, nobre espectador, eu peço encarecidamente que pense no que eu vou lhe perguntar nesse momento. Essa pergunta que eu vou lhe fazer agora. Confrade ou comadre, quantos casos você conhece em que enteados ou enteadas mataram as suas madrastas? Quantos casos? Quantos casos de enteados e enteadas você conhece que cometeram os maus tratos continuadamente contra suas madrastas? É um dado a se pensar. Você não acha? Os casos de contínuos maus tratos partidos de enteadas e enteados contra madrastas, eu mesmo não conheço nenhum. Pelo menos não me vem na cabeça. Claro que eu sei que existem casos de enteados e enteadas que em algum momento de fúria acabaram por dar cabo mesmo às suas madrastas. Mas por mais que eu me esforce para lembrar de um caso, eu não consigo. Mas de duas coisas pelo menos eu posso garantir. Que além de serem raríssimos os casos em que enteados e enteadas atentem contra a vida de suas madrastas, a suprema maioria chegou a esse ponto de darem cabo às suas madrastas. Assim o fizeram por estarem fartos de sofrerem maus tratos, abusos e violência por parte delas. Bom, essa é a pergunta que eu tenho a lhe fazer. Você conhece? Qual caso que você conhece de enteados e enteadas que mataram suas madrastas? Bom, mas agora vamos à melhor parte. É o inverso da pergunta que eu tenho a fazer a você. É o inverso, ou ao contrário. Quantos casos de madrastas você conhece que cometeram maus tratos, abusos, violências, mutilações e assassinaram seus enteados ou enteadas? A situação é infinitamente diferente. Podemos falar de uma dezena de casos, porque você conhece dezenas e até centenas de casos em que as madrastas mataram seus enteados e suas enteadas. E eu duvido que você lembre de algum caso ao inverso disso. Para refrescar a memória, eu posso falar de alguns casos. Casos famosos. O caso da Isabela Nardoni, de 5 anos de idade, que foi asfixiada e agredida e ainda foi jogada do 6º andar de um edifício. Ou eu posso falar do caso do menino Bernardo Boldrini, de 11 anos, que primeiramente foi dopado e logo após assassinado por uma injeção letal aplicada por sua madrasta Graziele Agulini, na época com 36 anos, junto com sua comparsa e, pasme, uma assistente social chamada Edelvânia Migarnovic. E posteriormente, as duas jogaram o corpo do menino em um saco plástico e o enterraram com substâncias químicas para inibir o cheiro, em uma cova vertical. Enterraram o menino de pé, às margens de um rio. Sabe qual foi o motivo do assassinato? A herança deixada pela mãe do menino Bernardo Boldrini, que foi falecida em 2010. Eu posso também relembrar o caso do menino Juan Maicon da Silva, de 9 anos, onde Rosana Auri da Silva Cândido e Cássicla Priscila Santiago Damasceno, 2 cretinas rala-velcro, que namoradas, uma vez casal, mutilaram, mataram e esquartejaram o filho de uma delas em Brasília, no ano de 2019, há pouco tempo atrás. Sendo que o corpo do pobre menino foi colocado, uma parte em uma mala, e a outra parte foi jogada nas imediações da casa, e a outra parte foi encontrada dentro de uma mochila, dentro da casa dessas cretinas. Além dos 2 irmãos João e Igor, citados no começo desse vídeo. Os números não mentem. É discrepante a diferença. Madrastas, de forma indiscriminada, violentam, matam, abusam
mutilam, em número, milhares de vezes superiores em relação aos pífios casos de enteadas ou enteados que cheguem a esse ponto. Mas continuando com os dados, olha como são dados surpreendentes. No caso, predominam como agressoras de crianças, adolescentes e jovens, sendo do sexo masculino. Eu estou falando de crianças, adolescentes e jovens do sexo masculino. Nós temos o dado de que 72,3% eram madrastas ou algum tipo de tutora em geral. No caso de crianças e adolescentes do sexo feminino, esse número fica em 54,6%. Ou seja, o que eu acabei de dizer a vocês? Madrastas agridem e matam muito mais meninos do que meninas enteadas. Foi isso que eu disse. Nos casos de negligência e abandono, são 69% para meninos e 37,8% para meninas. Eu estou dizendo que meninos sofrem mais abandono e negligência do que as meninas enteadas. Nos casos de agressão corporal por madrastas, perpetraram 63,5%, a maioria contra meninos abaixo dos 10 anos de idade. E nos casos de violência sexual, ficaram em 32,7%. A violência sexual, a maioria promovida por madrastas em gêneros representados por algo que a gente pode entender como diversidade. Bom, a faixa etária da idade de madrastas assassinas e abusivas varia de 17 anos até os 55 anos. A faixa etária de meninos abusados ou assassinados por madrastas varia de 2 anos a 14 anos. Mas a maior parte fica entre os 5 anos e os 11 anos. A maior parte dos meninos assassinados por madrasta tem entre 5 e 11 anos. Os casos que envolvem os jovens e até adultos acima dos 18 e até os 30 ocorrem porque sempre envolve algum tipo de disputa, alguma questão financeira ou patrimonial. Ou seja, madrastas matam indiscriminadamente por dinheiro ou por bens. Em estudos, 7 entre cada 10 enteados ou enteadas já relataram algum tipo de abuso psicológico ou físico promovido por madrastas. No rol das mulheres abusivas, agressoras e assassinas, sabia que as madrastas só perdem para as mais usuárias de Maria da Penha e de Estorupo, que eu não posso falar a palavra aqui, tomando assim o segundo lugar no pódio do mapa da violência doméstica entre os sexos e os gêneros. Portanto, madrastas, sim, são, em suprema maioria, as maiores protagonizadoras da violência contra enteados e enteadas, seja cometendo com as próprias mãos os crimes, ou seja, induzindo alguém a isso. Na maioria das vezes, os seus próprios companheiros. Enfim, confrades e comadres, são inúmeros os dados. Inúmeros. Eu poderia passar o dia inteiro aqui apresentando cada um deles, que são centenas. Mas, enfim, a verdade que nos toca é que esses dados, essas estatísticas, fatos que quase não vêm à tona, eles não chegam aos noticiários. Que dirá as delegacias? Que dirá o judiciário? E muitas vezes, quando chega, eles são omitidos propositalmente por ativistas do gênero e dos movimentos que todos nós sabemos quais são. E quando por acaso chega-se a alcançar a mídia, as autoridades, o judiciário, é sempre como no caso do pobre Henri agora. Henri foi morto
com a conivência de uma mãe, de uma mulher, como sempre. Henri era enteado também. Henri era filho. E esse caso ganhou repercussão porque, novamente, foi um homem figurando a coisa, como sempre, com a cumplicidade de uma mulher. E é porque envolveu algum figurão, alguma figurã, né? Alguém de status, poder, influência. Por isso tomou a mídia. Até porque 99% dos casos sequer sai das alcovas do acovitamento militante que nós conhecemos. E por isso nossas crianças, adolescentes e jovens continuam a sofrer e morrer em silêncio profundo e sepulcral na mão de madrastas, que é infinitamente superior à quantidade de padrastos que cometem abusos, violência psicológica, física. A mídia mostra quando é um homem, como no caso do Henri. E diante disso tudo isso fica escondido, não aparece. A gente nunca ouve falar, quase. E diante de tudo isso, diante de todas essas silenciosas atrocidades, a pergunta que eu me faço todos os dias, confrades e comadres, e eu acho que é a pergunta que cada um de nós devemos tomar como uma obrigação de nos fazermos todo dia, é a seguinte pergunta: quantos terão de sofrer e morrer até que se perceba que essas madrastas já mataram crianças demais? Quantas precisarão morrer ainda? Até que o brasileiro, o cidadão, perceba que hoje nós não somos só nós, homens, que estamos sendo vítimas de denunciações caluniosas, de falsas acusações de esturupo, mas que nossas crianças estão sofrendo na mão de madrastas, muito mais do que na mão de padrastos. Porque o que você vê na mídia é sempre sobre homens, mas é infinitamente superior a quantidade em relação a padrastos, a quantidade de madrastas abusivas, assassinas, que violentam, maltratam seus enteados e enteadas. E nesses mesmos dados, como eu mostrei acima, a maior parte dos que sofrem abusos, mutilações e são assassinados são meninos. Então a pergunta é essa: quantos terão de morrer até que se perceba que essas madrastas já mataram crianças demais? É isso, meus confrades. Muito obrigado. Um beijo a todos os meus administradores, um abraço a todos os meus membros. Nós somos do canal Mulher Abusiva, grupo de Facebook Mulher Abusiva também.